Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos que nos acompanham pela rádio Nova Onda FM, queridos irmãos que nos acompanham pela nossa transmissão na internet, via Facebook da Paróquia Santa Bibiana, queridos irmãos que estão nesta igreja nos auxiliando na liturgia. Chegamos ao 12º domingo do tempo comum, tempo que nos ensina e nos relembra a nossa vocação, a vocação de sermos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta vocação nos é relembrada a cada domingo do tempo comum, para que, não a esquecendo, nós possamos vivê-la na sua plenitude, possamos vivê-la com ardor, fervor e a totalidade do nosso coração. E hoje, depois de termos meditado domingo passado o chamado dos 12 e o envio dos 12, Jesus continua a dar orientações para os seus apóstolos, para os 12. O evangelho de hoje começa de forma diferente da maioria das narrações dos evangelhos. Geralmente nós narramos assim: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Hoje começamos: Jesus disse aos seus apóstolos. Portanto, ainda está no contexto do envio dos 12. Os 12, meditamos domingo passado, a igreja nascente, o novo povo de Deus. Jesus está alertando aos 12 sobre o que eles iriam encontrar extramuros, ou seja, longe do Senhor. A partir do momento em que começassem a missão, a partir do momento em que começassem a colocar o pé na estrada da vida, eles sofreriam. Jesus está preparando os seus discípulos para o sofrimento que vem como resposta à missionariedade. Se nós somos missionários, discípulos de Jesus, se nós anunciamos a sua palavra e damos testemunho dessa palavra com a nossa vida, nós vamos sofrer. Condição sem a qual não se pode ser discípulo. Ninguém pode dizer assim: eu sou discípulo de Jesus, e ao mesmo tempo dizer: mas eu nunca sofri por isso. Se não sofremos pelo nosso testemunho, ou estamos testemunhando errado, ou estamos testemunhando para ninguém. Por isso, queridos irmãos, nos deparamos com este belo evangelho em que Jesus apresenta aos seus as dificuldades, os desafios da missão. Qual missão? A missão de crer. Quem crê em Jesus Cristo, quem é seu discípulo, vive os desafios que nosso Senhor hoje apresentou no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Por isso, queridos irmãos, o grande tema da liturgia de hoje é a mordaça do medo, o peso do medo não pode nos paralisar. Jamais deve ater o discípulo de Jesus Cristo. Quem são os discípulos de Jesus Cristo hoje? Somos cada um de nós. E não pensemos que o nosso tempo é diferente do tempo de Jesus. O nosso tempo é igual, com os mesmos desafios, se não pior que o tempo de Jesus. Não vivemos num tempo de mar de rosas, vivemos em tempos difíceis. E é sobre estes tempos que Jesus hoje nos apresenta, nos fala, e é sobre isto que nós queremos meditar nesta noite. O evangelho de hoje pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, aquilo que nós devemos temer. Segunda parte, aquilo que nós não devemos temer. E terceira parte, aquilo que nós precisamos viver para temer o que deve ser temido e não temer o que não deve ser temido. Comecemos pela primeira parte, aquilo que deve ser temido. Jesus é muito claro, e este aspecto, essa característica de Jesus é uma característica encantadora, direto, objetivo. Mesmo quando falava por parábolas, as suas parábolas tinham a intenção e tinham o objetivo de tocar o coração para que aqueles que a estivessem ouvindo conseguissem captar a mensagem. Então, novamente, hoje Jesus é direto. Jesus diz assim:
Tenham medo daqueles que podem matar e destruir a alma no inferno. Queridos irmãos, já repararam que nós temos medo de muitas coisas nos nossos dias, menos medo de ir para o inferno? E quando temos medo de ir para o inferno, não é porque nós amamos a Deus e por isso tememos desonrá-lo, ou tememos não amá-lo, envergonhá-lo e assim ir para o inferno. Não, nós temos medo do inferno porque nos parece um lugar feio, abjeto. No entanto, Jesus hoje nos convida a organizarmos novamente a hierarquia do nosso amor. O que tem a ver amor com medo? Tem tudo a ver. Porque o medo aponta para o amor. Quando nós amamos, nós temos medo de perder. Mas então precisamos nos perguntar nesta noite: o que é que eu mais amo? Queridos irmãos, os nossos medos estão muito relacionados às questões físicas, carnais, corporais. Se eu perguntasse para vocês do que é que você tem medo, alguns diriam: padre, tenho medo de que fulano morra, tenho medo de perder tal pessoa, tenho medo de ser assaltado, tenho medo de ser, enfim, violentado, tenho medo, muitos medos. E a maioria dos nossos medos estão ligados sim à materialidade, àquilo que passa, àquilo que vai embora, àquilo que um dia vai acabar. Jesus, no Evangelho de hoje, está pedindo atenção a isso, porque estes medos existem em nós, são naturais em nós, justamente porque nós amamos, e nós tememos perder, ficar sem aquilo que amamos. Se você pergunta para uma mãe qual é o seu maior temor, ela vai dizer: ficar sem perder os meus filhos, porque muito ama o seu filho. Agora Jesus só está pedindo que nós reorganizemos o nosso amor. O que é que nós mais amamos? A resposta está no primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que o nosso medo deve ser não amar a Deus, perder a Deus. Se o medo está ligado ao amor, não amar a Deus deve nos causar o maior de todos os medos. E não amar a Deus tem como consequência o ganho do inferno. Por isso que Jesus nos pede na liturgia de hoje: não tenha medo do mundo, daqueles que te podem perecer física, materialmente, perecer este nosso corpo que um dia vai perecer, mas tenha medo de perecer a tua alma. E este medo de perecer a nossa alma, ele deve vir do muito amor a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso o primeiro convite que nosso Senhor nos faz na liturgia de hoje é exatamente este, de revisarmos as nossas prioridades. O que é que nós estamos amando? O que é que nós temos amado? Será que estamos amando aquilo que passa e por isso agitando demasiadamente o nosso coração? Ou será que nós estamos amando a Deus de verdade, acima de todas as coisas, e assim temendo perdê-lo? Queridos irmãos, o convite primeiro é este: vamos temer perder a nossa alma. Segundo ponto importante do Evangelho: o que é que não se deve temer? Jesus repetiu no Evangelho de hoje 3 vezes: não tenhais medo. 3 é o número da plenitude, do completo. Ou seja, nosso Senhor nos faz um convite perfeito, pleno, a não termos medo, a partir do amor a Ele. E amando, nós não precisamos temer os homens, nós não precisamos temer os que matam o corpo, nós não precisamos temer aqueles que nos difamam, aqueles que são contrários a nós, nós não precisamos temer aqueles que nos colocam obstáculos na evangelização, nós não precisamos temer aqueles que são contrários à fé. O nosso mundo hoje, queridos irmãos, é um mundo que se opõe à igreja, e quanto mais o mundo se opõe à igreja, mais nós vamos sofrer. Mas nós não podemos ter medo de uma coisa: de ter fé. Ter fé não pode nos causar medo, pelo contrário, deve nos encorajar. O cristão, nós católicos, batizados, discípulos missionários do Senhor, neste 12º domingo do tempo comum, somos convidados a não ter medo de anunciar.
de dizer: eu creio, esta é a minha fé e eu vou vivê-la. Se nós temos medo de anunciar a nossa fé, de dizer que cremos, então não vale a pena crer. Então que fé é essa? Passa de um espiritualismo, não passa de uma crença malemar, um pouco torta e um pouco fraca. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenhamos medo de não amar a Deus, pois isso nos acarretará a danação eterna. E não tenhamos medo de amá-lo, de anunciar este amor, anunciar esta fé aos quatro cantos. É por isso que esses dias ontem mesmo eu lia um livro do Papa Bento XVI, que é um livro entrevista, se chama O Último Testamento. Quem não leu e tem condição, convido a ler nestes dias em que nós estamos vivendo esta quarentena infinita. Convido vocês a lerem O Último Testamento. Ele já era Papa Emérito, e ele estava emérito, então é um livro entrevista. Um jornalista alemão faz uma entrevista com ele, e aí o jornalista pergunta: qual foi o centro do seu pontificado? Ele diz: a única coisa que eu queria no meu pontificado é que todos voltássemos à fé, porque sem a fé não tem sentido a nossa religião. O crer se esvazia. A fé em Jesus Cristo, a fé na verdade. Por isso, queridos irmãos, também nós não podemos ter medo de dizer: eu creio na verdade, não em uma verdade, não na verdade relativa, que se pode relativizar e se pode esvaziar, mas nós cremos na verdade. Crer na verdade não é se achar maior do que ninguém, não é se achar melhor do que ninguém, não é subir no salto do orgulho e dizer eu sou bom, mas crer na verdade é dar a mão a Jesus Cristo e dizer: eu quero caminhar com a verdade, na minha limitação, na minha pouca miséria, na minha pequenez, nas minhas quedas e nos meus reerguimentos. Eu quero caminhar com a verdade. A verdade não é minha, não sou eu, mas eu quero caminhar com ela. Quem se envergonha de dizer que quer caminhar com a verdade não pode dizer-se cristão. Por isso não tenhamos medo de anunciar. Esses dias, não me lembro em que país foi, estes antifas, terroristas, eles estão derrubando estátuas. E esses dias derrubaram a estátua de um santo, São Junípero. E aí nós nos perguntamos: por quê? Porque o santo era preconceituoso, porque o santo era isso? Jamais. Mas derrubaram a estátua, porque aquilo é o sinal do mundo, o mundo que quer derrubar a cruz. Não tenhamos medo de, nestes tempos, tomarmos a cruz nas mãos, nos ombros, antes de tudo no coração, e dizer: eu creio. Eu creio na verdade, porque eu sei que crendo nesta verdade, meus pés enraizados nesta verdade, podem destruir o meu corpo, podem fazer o que quiser comigo, podem destruir a minha carne, mas a minha alma verá a Deus, se eu crer e enraizar os meus pés na verdade. Porque a verdade não se contradiz, a verdade não nos engana, a verdade não nos mata, a verdade nos dá vida. É por isso que Jesus disse no Evangelho: se alguém se declarar a meu favor diante dos homens, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de oposição, de violência, de caras viradas, mesmo se alguém se declarar a meu favor diante dos homens, eu me declararei em favor dele diante do Pai. Ou seja, é a porta do céu, é o martírio. O que são os mártires senão aqueles que se declararam a favor de Cristo contra o mundo? A nossa padroeira, a padroeira dessa nossa paróquia Santa Bibiana, é uma mártir. O que ela fez? Preferiu a Deus que ao mundo. O mundo oferecia a ela vantagens infinitas, mas vantagens mundanas, e ela preferiu Deus, preferiu morrer das nossas ingratidões. Deus sabia que tantas e tantas vezes não amaríamos em primeiro lugar. Mesmo Deus sabendo, enviou o seu Filho para nos salvar, e enviando o seu Filho, nós o matamos. Nós somos maus, temos maldade. Agora, o que Deus pede de nós é que nós confiemos na sua providência e não deixamos este mal, do qual nos falou a segunda leitura, que vem do pecado, nos dominar. Mas pelo contrário, dominemos o mal pela vocação batismal, a dignidade de filhos que temos em nós. Dominemos o mal porque nós podemos. Deus nos deu essa capacidade e nós
temos esta força para tal. Por isso, olhemos para a cruz e lembremos que temos a liberdade de crucificar o amor novamente, mas ao mesmo tempo temos a liberdade de abraçar este amor no céu. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham, dizer a verdade, que é Cristo, sem medo, com inteireza e firmeza, nos causará sofrimentos e incompreensões, mas nos dará a recompensa eterna, que é o céu. A providência divina não nos abandonará. Não tenhamos medo, tenhamos atitude de fé, não nos calemos. No peito, levemos a cruz. Na vida, testemunhemos, façamos brilhar aos homens a luz de Deus. Mas, padre, desse jeito não vai sobrar ninguém na igreja. Desse jeito, a igreja vai esvaziar. Meu irmão, minha irmã, no sábado santo, a igreja foi reduzida a uma pessoa. E mesmo assim, a igreja perseverou. Todos os apóstolos se dissiparam. No sábado santo, ninguém mais acreditava que Jesus ressuscitaria. Tanto é que as mulheres foram ao túmulo pensando: quem vai nos rolar a pedra? Ou seja, achavam que Jesus ainda estava morto. João, quando correu para o túmulo, ele mesmo narra, disse: ele viu e acreditou. Se viu e acreditou é porque antes não estava acreditando. Ninguém estava acreditando na ressurreição de Jesus. A igreja se dissipou, mas permaneceu toda ela em uma única pessoa, a Virgem Maria. Se a igreja de Jesus Cristo, que nasceu do seu lado aberto, já foi reduzida a uma pessoa, não é agora que ela será extinta. Pode ser reduzida, pode voltar a 12, pode voltar a uma pessoa, mas a igreja neste mundo, ela não chega nem aos pés da igreja celeste. E embora soframos perseguições aqui, a igreja que vivemos aqui quer nos levar para a igreja no céu. Por isso, peçamos, meu irmão, minha irmã, o auxílio da bem-aventurada Virgem Maria. Quando sofrermos demais, lembremos do exemplo desta mulher, desta mãe que sofreu, que perdeu, que sepultou seu filho, mas jamais deixou de acreditar na promessa da vida eterna. Não deixemos de acreditar. Vamos elevar a nossa voz acima da voz do mundo. Vamos bradar a todos os 4 cantos da terra: eu creio, nós cremos, com a igreja una, santa, católica e apostólica. Por isso, não temos medo. Podemos sofrer oposição física, corporal, terrestre, mas quanto mais sofrermos por amor a Deus nessa terra, mais ganharemos o céu. Permitam-me ler um pequeno trecho, 5 linhas, do Papa Bento XVI. Ele nos fala sobre a necessidade da igreja não recuar. Diz assim: quando a igreja se recusa a trocar a sua doutrina, que é imutável e atemporal, pelas correntes da subjetividade do mundo, é porque a igreja sabe que a sua defesa dos valores humanos e morais inegociáveis precisa continuar sendo um farol seguro para todos aqueles que procuram a verdade. Especialmente quando muitos navios naufragam, é que se deve intensificar a luz dos faróis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.